Afinal, o que é comunicar valor de verdade? Bom, a gente tem que ter o que dizer. O que eu vou dizer precisa ser alguma coisa importante e que agregue positivamente. Tem que ter uma comunicação por algum motivo. Quando eu falo de comunicar valor, é que nós somos seres que produzimos bens, né? Intelectuais, emocionais, e podemos produzir coisa ruim também. Nossa, bens e maus. A comunicação é o mediador, né, da minha alma, do meu espírito, do meu intelecto, da minha experiência, com a sua experiência. Você está olhando para mim, conversando comigo, você está me lendo, interpretando, julgando. Então, qualquer falha minha, aquilo que você acha que não é verdade e que não corresponde à minha fama, você fala aqui já teve um desvio. Então, eu comprometi o valor daquilo. Eu prometi para você, em outras áreas, um bem, um serviço excelente, um serviço que responda à necessidade daquilo que eu contratei com você, eu tenho que entregar. Então, uma comunicação de valor é uma comunicação que concilia interesses, né? Que concilia diferenças. É uma comunicação que enriquece as nossas experiências de conhecimento. Então, uma comunicação de valor é isso. Eu sento com você para conversar, eu trago uma ideia, né? Aquela metáfora do pão, eu venho com um pão, encontro com você na rua, eu dou meu pão para você, você dá o meu pão para você, a gente segue, cada um com um pão, né? Agora, se eu venho com uma ideia e me encontro com você, eu venho com uma ideia e você vem com outra. Eu saio com 2 ideias, você sai com 2 ideias. Boa. Então, esse é o valor. Quando a gente fala de um diálogo, eu gosto muito de usar a expressão também diálogo nutritivo, é isso. A minha fala, ela colaborou para algum outro pensar, né, seu, né, é coincidente, ela reafirma, né, um valor que você tem, pô, tá legal, a gente tem uma afinidade. Você trouxe alguma coisa que eu não tinha pensado antes na sua fala, então aquilo que você trouxe passa a ser meu. Então eu transferi valor para você dentro dos valores imateriais, essenciais, porque eu estou falando de ética, eu estou falando de moral, né, eu estou falando de respeito, estou falando de sensibilidade, estou falando daquilo que vale para um ser humano, né, no sentido de estamos juntos nessa história, nessa viagem, nesse planeta. Então, comunicação de valor é essa responsabilidade que você tem que ter com aquilo que você fala, porque você pode produzir um ambiente muito positivo e de paz, quanto você pode produzir um ambiente de conflito e de guerra. O motivo das guerras que a gente vê grandes são os mesmos motivos que a gente tem nas guerras dos casais dentro de casa, das guerras que você tem com o filho, nas guerras que você tem no departamento de empresa. Então, quando eu não consigo, ao me comunicar, entender que eu estou chegando com o meu ponto de vista, com o meu valor, com a minha experiência, com a minha densidade pessoal. Mas assim que eu encontro com a sua, eu preciso chegar com respeito para eu não atropelar aquilo que você também tem de experiência para colocar na mesa. Qualquer coisa que a gente faça tem que ser dentro de uma conciliação. Então, uma comunicação de valor, ela tem que vir com isso para que eu não sufoque a sua voz, sabe, não passe por cima de você, mesmo que eu seja uma autoridade, mesmo que eu seja o chefe, mesmo que eu seja... Porque senão eu perco também a chance de encontrar a sua visão peculiar, a sua visão singular de uma experiência na qual nós estamos juntos, seja na empresa, seja em casa, seja na sociedade. Então, comunicação de valor, ela está ligada àquilo que a gente chama de comunicação não violenta ou de comunicação pacífica, onde eu tenho uma gestão das palavras que eu uso, né? Coerentes, é claro, com aquilo que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo com respeito e entendendo que aquilo que as minhas crenças, elas podem ser suficientes para mim, para minhas convicções, mas elas são as minhas crenças e ela não necessariamente não é superior à sua, porque existe uma razão de você ter a sua crença ainda que ela é divergente, que ela seja divergente da minha, seja contraditória. Então, a partir daí, a gente pode produzir uma comunicação de valor e os dois ganhar. Exatamente. O destino, às vezes, em 2 pessoas, às vezes, o destino é o mesmo. Os dois sabem o caminho.
mas nem os dois viram o mesmo buraco. E às vezes um fala de uma coisa, outro fala de outra. Você acaba melhorando a tua conduta, a tua condução, e vai indo. Um ponto de vista sempre é vista de um ponto, né? De um ponto, exatamente. Você tem umas definições fantásticas aí. Hoje todo mundo quer falar, postar e aparecer. Por que pouca gente consegue gerar confiança? Então, tá aí nessa coisa da comunicação. Em primeiro lugar, para gerar confiança, o que você tem para entregar? Onde é que está a sua autenticidade? Onde é que está a sua autoridade? Você é uma autoridade em quê? Você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre sexualidade? Você é terapeuta? Você estudou? Qual é a sua formação? Você tem uma clínica, você lida com casais, você lida com pessoas que trazem essa questão para você, e aí você acumulou um grande repertório, você tem autoridade para falar sobre isso. Nasceu em cabaré. Não tem... Então, tem que ter alguma experiência. Não, mas aí já é outra. Não, estou brincando. Mas enfim, a pessoa vai ser um terapeuta sexual, não é a pessoa do cabaré. Claro. Não é, então, você olha, é uma experiência de saúde, uma experiência de autoestima, uma experiência do humano sensível. Então eu não posso ir para a internet, aí não vou gerar confiança. Eu vou falar uma vez ou outra, eu vou dizer, não, essa pessoa ela não entende, não fala de sexualidade, ela fala de sexo. Então, sexualidade eu tenho que entender como um tema importante de saúde para as pessoas. Eu vou falar de empreendedorismo. Mas o que eu falo de empreendedorismo? No que eu empreendi? Qual é a experiência que eu tenho de gestão? Né? Quais os cases que eu tenho pessoais para transmitir? Porque senão não adianta. Eu posso ler livro, eu posso fazer um decoreba, eu posso até fazer uma edição. Mas se eu for para uma sala para começar uma empresa, não vou conseguir com uma empresa, porque eu não peguei aquilo para fazer de verdade. Né? A teoria na prática é outra, né? Então é o seguinte, a falta de autoridade está nisso. Agora, tem muita gente eficiente na comunicação, porque vende curso, vende essa promessa, como acontece muito, é a promessa, porque você tem uma comunicação boa, você tem uma estrutura de um roteiro muito bom, né? Para ensinar que a pessoa vai chegar aos 7 dígitos em um mês, mas ela tem que cumprir tais regras. É que nem o Garrincha, né? Aquela famosa piada do Garrincha. Você combinou com os russos? Né? O técnico falou, entra por aqui, vai por aqui. Mas espera aí, o outro lado tem um concorrente. Os desafios de mercado são outros, né? Então não existe nada da noite para o dia, não tem solução mágica. São uma das coisas que está caindo hoje, até em descrédito na internet mesmo, o excesso, né, de pessoas prometendo os milagres do empreendedorismo, os milagres do resultado. É importante a experiência que ela tem, sim, mas às vezes custa muito caro essa experiência, custa muito caro esse treinamento, custa muito caro esse jantar, esse networking. Então, vai para o Sebrae, vai para uma outra instituição, vai falar com quem empreende, porque vai ter que gramar, não tem solução mágica. É um pouco dessa geração. A gente tem realmente uma necessidade de resposta rápida, mas não existe isso. Quem quer ter resultado, inclusive nessa comunicação de internet, precisa ter consistência, precisa publicar todo dia, precisa fazer todo dia, precisa mostrar saber todo dia, precisa saber responder as questões todos os dias. Não chamar, em qualquer tema, né? Não chamar demais a atenção e o conteúdo depois não ter nada a ver, que está cheio hoje na internet. É isso. Eles falam, olha, é absurdo, toda hora é bomba, mas... Então, aí quando você vai ver o conteúdo não tem nada. Aí o algoritmo distribui, tem muita audiência, as pessoas vão lá, vão vender um produto ou outro, sei lá. Muita gente está fazendo negócio, até um ambiente importante para negócio. Agora, nem todo mundo, né, consegue construir essa autoridade. E se você não constrói uma autoridade, né, a ponto das pessoas acreditarem mesmo em você, daí você não cria essa confiança, aí você não vai para esse estágio de, quem sabe, comprar algum produto, fazer negócio ou ter uma grande audiência. E muita gente também com um grande repertório, com grande capacidade de entrega e de valor, não tem as habilidades dentro das ferramentas de internet para ter uma grande audiência, uma grande propagação para vender o seu saber, o seu conhecimento, o seu curso. Impacto
engana uma vez, duas, e às vezes continua até enganando pessoas mais humildes. Mas uma pessoa que tem um pouquinho já de visão, depois daquela mesma pessoa eu já nem vejo mais nada. Porque aí cansou, né? Não, eu vi que a pessoa é sensacionalista, mas não entrega nada. Exato. Você falou, aí tá voltando ao mesmo lugar e não me ela leva quer para só lugar o nenhum. like, né? Que é a visualização, né? É isso aí. Qual o maior erro de comunicação que destrói a imagem de uma pessoa? Eu acho que uma das, né? Acho que tem tantos erros que a gente comete, né? Que é o desrespeito, né? Antes de ter ouvinte, você precisa ser ouvinte. Você precisa entender o que a pessoa está trazendo. Então, você desrespeitar qualquer pessoa numa audiência é uma coisa que compromete. Seja você numa palestra, num microfone de rádio, em qualquer situação que você tiver. O desrespeito, ele desabona qualquer pessoa. A gente não aceita. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, chefe, presidente da República, ator. Então, ele fez uma comunicação estúpida, realmente não vale a pena. Enfim, ele prejudica. Prometer aquilo que você não tem para entregar. Então, você fica fazendo uma grande expectativa de que você vai entregar, que vai fazer, não entrega. Né? Você chama para um evento e esse evento não é aquilo que você anunciou. Então, tudo que você não faz de maneira coerente, sabe? A sua fala, ela se perde. O seu ato, ele vai ser tão alto que as pessoas vão esquecer o que você falou. O seu Propaganda exemplo. enganosa? Propaganda enganosa. Então é o seguinte, se a sua fala não corresponde à sua atitude, essa é uma grande falha. Seja coerente na sua comunicação. O que eu falo, eu faço. E respeito qualquer pessoa que esteja ouvindo, porque ela está no momento dela absorvendo. Eu não tenho direito, usando o poder de um microfone, usando o poder de um palco, iludir a pessoa, ou mesmo humilhar qualquer pessoa, demonstrando alguma superioridade. A gente está no microfone, não está num nível diferente. A gente tem que se colocar no mesmo nível igual. A gente está num papel de mediador, de conciliador, de facilitador de conhecimento. A gente não está ali para fazer um espetáculo, dizer que eu sei mais, que eu sou mais poderoso, que a outra pessoa foi... E a outra pessoa não está tendo a mesma chance que você está tendo. Eu estou ali, é muito delicado isso. Então, um erro grande é esse, você esquecer que ali estão pessoas, né? Te ouvindo e prestando atenção. E qualquer pergunta, por mais estúpida, e até mesmo que a pessoa lá embaixo seja estúpida, você não pode ser.